hipocótilo, que é a região de transição entre a plúmula e a radícula. Na germinação, então expande-se levando os cotilédones até a superfície. Vemos também a plúmula, que é a pequena gema da qual procedem o caule e as folhas da planta. Então, ela é formada por um meristema apical e por duas folhas mais ou menos desenvolvidas. As folhas primárias ou simples, né? Mostramos aí também a radícula, é a raiz do embrião que origina o sistema radicular. Os cotilédones também, né? Que é a folha seminal ou embrionária que contém as reservas necessárias à germinação e ao desenvolvimento inicial da planta. Aqui falar um pouco da ecofisiologia, né? Então, apesar de ser cultivado em praticamente todo o território nacional, o feijoeiro é uma planta relativamente exigente quanto às condições edafoclimáticas. Se tratando da temperatura, a planta de feijão é sensível a altas e baixas temperaturas, sendo a média ótima entre 18 e 24 graus, e a temperatura ideal ali em torno de 21 graus. Médias acima de 30 graus e abaixo de 12 podem provocar abortamento de flores, de vagens e grãos. Então, na fase de germinação, temperaturas baixas podem atrasar a emergência e também prejudicar o desenvolvimento das plantas. A radiação solar deve-se manejar a cultura para quais as plantas consigam interceptar a maior quantidade de radiação solar possível, principalmente antes do florescimento, para que seja acumulada uma quantidade adequada de biomassa. Então, sobre a precipitação da cultura do feijoeiro, quando submetida a estresse hídrico, que é a falta de água, apresenta redução na área foliar. Então, a falta de água no período de floração pode causar redução na estatura da planta, no número e no tamanho das vagens. Bom, então pode reduzir também o número de grãos por vagem, afetando muito o rendimento da cultura. Além disso, a cultura apresenta necessidades hídricas de em torno de 300 milímetros sobre o local de cultivo, Então, se tratando do solo, o feijão pode ser cultivado tanto em várzeas quanto em terras altas, desde que em locais com solo solto, friáveis e não sujeitos a encharcamento. Bom, seguindo aqui ainda na fenologia, Então, na tabela abaixo, podemos observar as etapas do desenvolvimento da planta de feijão, Então, a gente pode ver na fase vegetativa, ela denominada aí, por V0, V1, V2, V3 e V4. Então, vocês podem ver V0, a germinação, A semente em condições favoráveis de germinar. V1 é a emergência, Como eu citei lá. Os cotilédones, 50% das plantas aparecem ao nível do solo. O V2 são as folhas primárias. Então, folhas primárias de 50% das plantas estão totalmente abertas. Então, V3, primeira trifoliolada. Primeira trifoliolada de 50% das plantas estão totalmente abertas. V4, terceira trifoliolada, Então, a terceira trifoliolada de 50% das plantas estão totalmente abertas. Então, a gente passou da fase vegetativa, como eu mostrei a vocês aí os códigos, os nomes e o evento em que enquadra cada fase. Nós entramos na fase reprodutiva, R5, R6, R7, R8 e R9. Então, vamos lá. R5, pré-floração. Quando aparecem os primeiros botões ou racemos em 50% das plantas. Floração
abre-se a primeira flor em 50% das plantas, né? Então, R7, formação de vagens. Aparece pelo menos uma vagem em 50% das plantas. R8, enchimento de vagens. Formação de sementes na primeira vagem em 50% das plantas. R9, maturação. Então, a mudança de cor em pelo menos uma vagem em 50% das plantas. Bom, descrição dos estádios fenológicos e ecofisiologia. Então, estádios vegetativos, né? Então, estádio V0, como eu já vinha falando, caracterizado pelo aparecimento da radícula, né? Cuidados com temperaturas menores que 15 graus, aparecimento de fungos, como a fusário, risoctinia, cuidados com profundidade de semeadura. Estágio V1, emergência. Começa com a aparição dos cotilédones até a abertura das folhas primárias e as folhas cotiledonares simples. Estágio V2, desdobramento das folhas primárias, essa é a fase que inicia com a abertura das folhas primárias e termina com a abertura da primeira folha trifoliolada, né? Então começa os cuidados com pragas, desfolhadoras, sugadoras, raspadoras. Tudo isso que pode atacar a planta até o final do enchimento de grãos, né? O R8. Então, estágio V3, né? Que é a emissão da primeira folha trifoliolada, a abscisão dos cotilédones, início de um rápido crescimento vegetativo, importância do vigor de sementes e maior tolerância ao estresse. Estágio V4, a emissão da segunda folha trifoliolada, início da ramificação da planta, sensível ao estresse hídrico, temperaturas baixas e baixa luminosidade vão reduzir a formação de ramos laterais. Dando continuidade, né? Os estádios reprodutivos. Então, o R5, né? São os botões florais, sensível ao estresse hídrico e temperaturas. Redução de 15 a 30% de produtividade. Constitui a etapa mais sensível ao estresse hídrico, quanto à definição da produção, né? Então, pode apresentar plantas neutras ou fotoperíodo ou exigentes em dias curtos para a floração. A maioria dos cultivares brasileiros são fotoneutros. Então, R6, florescimento, número de folhas trifolioladas expandidas, né, 16 a 20, para o hábito de crescimento indeterminado. Planta autógama, cruzamentos naturais podem ocorrer, temperaturas baixas, 10 graus, inviabilizam o pólen e a formação de tubo polínico, né, 16,8 graus. Então, ela é sensível também ao estresse hídrico, redução de até 50% na produtividade. O período de fecundação pode durar de 8 a 10 horas. Então, ocorre queda natural de flores, 40 a 75%, e o aumento do consumo de água. O R7, que é o início da formação das vagens, então, temperaturas prejudiciais, né, maior que 35 graus, são danosas para a retenção das vagens. Aumento da taxa de abortamento das vagens com elevada evapotranspiração e baixa umidade relativa do estresse hídrico. Então, complemento na produtividade com adubação foliar, com NPK e boro, né, devido à redução da atividade radicular. Dando continuidade ainda na reprodutiva, o R8, que é o enchimento de grãos, né? Então, amarelecimento das folhas e finaliza-se a emissão de novas folhas para hábito indeterminado. Sensível ao estresse hídrico, sensível a temperaturas altas, ocorre redução no número de grãos por vagem e aumento de etileno na planta. A aplicação de N via foliar pode contribuir para a redução da taxa de produção de vagens xoxas. O R9, que é a maturação das vagens, maturidade das vagens, né? Então é caracterizado pela mudança de cor das vagens, amarela ou pigmentada, e as sementes adquirem sua cor e brilho final. O momento de colheita é determinado pela taxa de desfolha, que para hábito de crescimento determinado corresponde a 85 a 90%, indeterminado 70 a 80%. E
encerramos nossa primeira parte da aula sobre a cultura do feijoeiro, né? Então vamos aguardar as próximas aulas para dar continuidade no ciclo da cultura, abranger a parte aí de produção, implantação, né? Sistema de produção, de tecnologias até a colheita. Então tenha um bom dia e um bom aproveitamento dessa videoaula. Obrigado.